Paz e graça, irmãos e irmãs. Louvado seja o Senhor por esse tempo que temos de reflexão na palavra. Neste terceiro domingo do mês de agosto, estamos meditando sobre a missão de Deus, a expressão latina Missio Dei, bastante conhecida na tradição da igreja, reconhecendo doutrinariamente, ou seja, é um ponto fundamental da fé cristã, que a missão de escolher, ou pelo menos de encontrar os perdidos nas trevas pelo mundo afora, em todos os tempos, essa missão é de Deus. E quando encontrados, homens e mulheres em todos os cantos da terra, nós nos tornamos adoradores. Então, se a missão primeira de Deus é encontrar os seus eleitos, salvá-los em toda a terra, a missão primeira de todos nós, irmãos e irmãs, é de adorar o Senhor. E é nesse tema que nós queremos insistir, permitindo Deus hoje, na terceira mensagem. Então abra comigo, pode passar, Guilherme, por favor. Aí você vai encontrar lá no Novo Testamento, bem próximo já de Apocalipse, final da Bíblia, você vai encontrar a belíssima primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, o texto conhecido, onde o apóstolo Pedro faz uma referência simbólica da pedra que é Cristo, a pedra sobre a qual o próprio Cristo, em Mateus 16, havia feito um trocadilho dizendo a palavra parecida de Pedro, né, que em grego significa pedra, né, ou um adjetivo próximo de pedra. Então ele diz: sobre esta pedra, no caso a tradição apostólica, eu vou edificar a minha igreja. E mais tarde, inspirado por esta palavra de Jesus, Pedro, escrevendo a sua carta, vai dizer que a pedra principal da tradição da igreja, essa pedra que ele chamou de angular, ou seja, a pedra que dá sustentação para todo edifício, essa pedra é o Cristo Jesus. E é deste texto que nós vamos agora fazer valer a nossa reflexão. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1 até o verso de número 10. Diz assim, igreja, a palavra do Senhor. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento, veja, para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bom. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem. Então repare, tanto no verso 4 quanto no verso 5, ele faz menção à pedra. Verso 4 ele fala: a pedra que vive, essa pedra que é Cristo, vive, está à direita do Pai. No verso 5 ele faz referência a nós como igreja, também pedras que vivem. Então verso 5, também vocês como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta é a pedra preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, ou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou voltar. Então no verso 9 ele diz: olha, a missão de Deus está sendo cumprida. Vocês que antes não eram povo, agora vocês são povo, porque foram encontrados em Cristo, que é a pedra angular da igreja, do corpo de Cristo. E uma vez que nós somos encontrados, ele coloca a razão, depois de servos e servas de Deus, no verso 9 dizendo: para quê? Para proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10: antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Então é desse tema, irmãos e irmãs, que nós temos
neste mês de agosto, falado sobre a missão de Deus. A missão de Deus é encontrar os seus eleitos que estão perdidos no mundo das trevas e, em algum momento, no seu tempo histórico, na idade que você tem, quando você abraçou a fé e falou, sim, eu sou de Jesus e quero tê-lo como meu Senhor, ali o Senhor te encontrou. Como o profeta Jeremias fala, os perdidos foram achados. Cristo, Jesus, está encontrando esses perdidos em toda a história humana. E nesta noite, irmãos e irmãs, queremos um pouco mais falar desse tema com todos vocês. O título da nossa mensagem está aí proposto, Somos a Sião de Deus, edificada em Cristo para o seu louvor. Irmãos e irmãs, em toda a tradição bíblica, Antigo e Novo Testamentos, há pelo menos 3 montes muito importantes que servem para nossa referência. O Monte Horebe, onde Deus falou várias vezes com Abraão. O Monte Sinai, onde Deus deu a Moisés as pedras da lei, ou ali os 10 mandamentos. E tantas outras vezes Moisés voltara ao Monte Sião, porque dali o Senhor falava com ele. Mas, o Monte Sinai. O Monte Sião tem algo especial, muitas vezes citado nos Salmos. Aliás, hoje nós cantamos o primeiro cântico falando, como em volta de Sião, assim Jerusalém. E o Monte de Sião tem na tradição bíblica um lugar especial nas composições, por exemplo, dos Salmos, porque durante muito tempo e até hoje, o Monte Sião é chamado de a cidade de Davi. O lugar santo onde Deus, uma das primeiras conquistas de Davi, foi o Monte Sião. E o Monte Sião tornou-se tão importante para Davi, que foi exatamente naquela região próxima, ou ao entorno de Jerusalém, que Deus havia dado para ele as plantas, ou a planta do que seria mais tarde, com Salomão, o próximo rei, filho de Davi, o templo de Jerusalém. Então Sião está naquela região geográfica ao entorno de Jerusalém, a cidade santa de Davi. E mais tarde, quando fora construído o templo, então vai fazer referência também como o lugar onde Deus mora, um lugar onde Deus aparece, a casa ou a santa casa de Deus. Essa é a expressão, então, para o Monte Sinai. O Monte Sinai, ou a palavra Sinai, a palavra Sião, vem do árabe, que significa lugar de refúgio, um lugar onde as pessoas podem se abrigar. Quando vocês assistem aqueles filmes de época que representam guerras de nações, naquele estilo ainda tradicional, com escudo, espada e flecha, geralmente as fortalezas eram nos lugares altos para, claro, dificultar a subida do exército inimigo, mas também com as muralhas e fortalezas guardar todo o povo que estava ali construindo e cuidando dos seus pertences e, claro, sobretudo, da sua família. Então, o Monte Sinai, aqui o Monte Sião, melhor dizendo, significa um lugar de refúgio, mas também um lugar de segurança. E, claro, pensando aqui apenas numa expressão ainda simbólica, o Senhor apresenta-se naquele lugar e fala aos seus eleitos. Abra comigo para você pensar um pouco mais sobre esse sentido do Monte Sião. Abra lá, Salmo 48, vamos ver versos 1 ao 3. Salmo 48. Este trecho do Salmo também foi musicado e, aliás, por sinal, uma canção bastante conhecida e muito edificante, quando fala que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E ele coloca aí um lugar de destaque para aquilo que significa o Monte Sião. Verso 1, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade, a cidade do nosso Deus, seu santo monte. Então ele coloca tanto cidade, que há pouco falamos, coloca também o monte, coloca como lugar de Deus, e no verso 2, olha só, alto e belo, alegria de toda a terra, é o Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Faz menção a Davi, e no verso 3, terminando, nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Então, o próprio Salmo já dá entendimento para nós nesta noite, igreja, do que significa Sião. E pensando então no Novo Testamento, a palavra Sião, agora usada pelo apóstolo Pedro,
faz referência também à morada de Deus. E essa morada de Deus não é mais no monte, não é mais num lugar geográfico, igreja. A morada de Deus, de forma simbólica falando, porque Deus não se prende a lugares, mas Deus aparece em lugares, sobretudo quando é invocado em glória e louvor. Agora, o Monte Sião é a igreja de Cristo Jesus. Então, o Monte Sião, na tradição judaica, na grande Jerusalém, no templo maravilhoso de Jerusalém, vigorou até o tempo de Jesus. Então Pedro, entendendo essa mensagem dita diretamente por Jesus por 3 anos, formando Pedro e os demais apóstolos, agora na sua carta coloca para nós com muita clareza: a nova Sião de Deus é a igreja de Cristo, que se faz presente em todo canto na terra. Mas por outro lado, e aí voltando de novo uma comparação entre antiga e nova alianças, da mesma forma que Sião, infelizmente, igreja, foi profanada pelos atos humanos, pessoas que perderam a dimensão do compromisso com Deus no monte e no templo sagrado, corremos também o risco, no tempo presente, de ver a igreja de Cristo também profanada por atitudes que destoam da tradição da palavra e do ensino da Escritura Sagrada. Um exemplo, abra comigo mais uma vez, vizinho de Jeremias, que é fácil de achar, porque é um grande profeta, um livro enorme, com mais de 50 capítulos, encontra as lamentações dele, vizinho da direita, no capítulo 1. Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 1, ele vai também fazer menção a Sião, o Monte Sião, a cidade santa, mas agora num tempo de tristeza, de angústia, de dor, por conta dos resultados do pecado que mancharam a cidade santa do Senhor. Lamentações, no capítulo 1, eu vou ler para você, igreja, o verso 4 e o verso 17. Você encontrou? Amém? Verso 4: os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Você pode pensar uma igreja esvaziada, uma igreja que por alguma razão perdeu o seu caminho. No verso 17, aliás, ainda no verso 4, né? Porque não há quem venha à reunião solene, todas as suas portas estão desertas, os seus pastores, que aí está sacerdote, você pode traduzir hoje como pastores, os seus pastores vivem gemendo, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Verso 17: Sião estende as mãos e não há quem a console. Ou seja, ela está levantando a mão, um gesto simbólico, pedindo socorro, pedindo ajuda, mas ninguém ouve o clamor e ninguém se sente ali na condição de ter que atender aquele grito de socorro. O Senhor ordenou a respeito de Jacó que os seus vizinhos se tornem os seus inimigos. Para eles, Jerusalém, a grande cidade santa, se tornou coisa imunda. Então, Sião, irmãos e irmãs, também na tradição judaica, não significava apenas um lugar de glória, morada de Deus, refúgio, consolo, conforto, lugar santo, mas também, como nós conhecemos tão bem na tradição do profeta Isaías, quando Deus, e algumas vezes isso aconteceu, quando Deus retirou o seu braço sobre o seu povo eleito, esse povo simplesmente se autodestruiu na idolatria, no pecado e no distanciamento de Deus. E com isso os lugares santos, com toda certeza e sem exceção, foram profanados. Mais um texto para você entender aonde eu quero chegar, fazendo a relação de Sião com a igreja de Cristo. Isaías capítulo 8, abra comigo o último texto do Antigo Testamento que eu quero citar para você conferir. Isaías, no capítulo 8. Quando Pedro, na sua carta, fala que aquela pedra que vive, que é Cristo, a pedra angular, para alguns pedra viva de salvação, para outros rocha de ofensa, ele está inspirado na passagem do profeta Isaías, no capítulo 8, versos 13 a 18, que eu quero ler para você. Então, irmãos e irmãs, numa casa santa, separada para o louvor do Senhor, não apenas
há aqueles que louvam, mas também há aqueles que agem com profanação, inclusive pastores, líderes que correm o risco de perder a dimensão do propósito de Deus. Então aquilo que era a Sião de Deus torna-se um lugar deserto e um lugar de sofrimento por conta da ausência de Deus. É esse contexto que eu quero ler para você, Isaías 8, verso 13. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar, é a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor, ou seja, de respeito, admiração, aquela coisa que Deus é tremendo e nós somos pó, ou como o próprio Isaías vai dizer mais tarde, um vermezinho de Jacó. Verso 14, ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, Israel e Judá. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão lançados ou enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Verso 17. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita, olha só, o monte Sião. Com essas palavras, irmãos e irmãs, eu termino essa citação, ou esse passeio panorâmico sobre o que significava Sião na tradição judaica. Não há dúvida, irmãos e irmãs, de que Sião era um lugar onde Deus especialmente falou e falara tantas vezes com o seu povo, sobretudo aos arredores, como nós cantamos aqui, de Jerusalém, onde está o templo, onde estava o templo, onde era a casa santa do Senhor. Qual a importância, então, do tema da nossa reflexão? Somos a Sião de Deus, edificada em Cristo para o seu louvor. Uma das primeiras perspectivas que nós temos como igreja, irmãos e irmãs, é reconhecer que nós somos santos e salvos em Cristo, como nós temos aí no verso 2. Agora você pode voltar para Pedro, capítulo 2, o trecho da nossa reflexão. Uma das primeiras características que nós encontramos na Sião de Deus no Novo Testamento é que o que dá sustentação para Sião no Novo Testamento, não mais o monte, mas a igreja, é exatamente essa pedra angular. E pedra aqui lembra exatamente aquilo que dá segurança. Quando você constrói o alicerce do seu edifício, da sua casa, ele começa exatamente ali ou com concreto e ferro, ou aqueles ainda mais antigos que faziam com pedra. Porque sobre aquela pedra, muita parede vai se levantar, muito peso se colocará em cima daquela base. Então o apóstolo Pedro começa a colocar para nós, nesta noite, na sua carta, que a nova Sião, que é a igreja de Cristo, e aqui não tem a ver com a denominação, nem com o país, nem com o tempo. A igreja de todos os tempos, que o reformador João Calvino dizia, a igreja é invisível. Essa igreja invisível não se limita à terra, mas é a igreja dos crentes, dos eleitos de Deus que foram em Cristo, lavados, purificados, no caso no verso 2, foram salvos em Cristo. E esses que foram salvos em Cristo estão firmados, ele fala edificados, sobre essa pedra. E essa pedra é Cristo Jesus. Por isso, Marcial, quando falamos domingo passado sobre o fundamento da igreja, que é o fundamento apostólico, sobre a qual, por exemplo, esta nossa igreja está firmada, sem risco de dúvida, esse é um dos fundamentos da doutrina apostólica, no caso Pedro, o primeiro líder da igreja. O primeiro apóstolo que Jesus falou, baluarte, coluna da igreja, sobre ti ou sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. A ele entrega as chaves e diz, Mateus 16, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será também desligado no céu. Então não há dúvida de que Pedro fora pelo próprio Jesus estabelecido a coluna da igreja, o primeiro líder da igreja. E nessa noite, então, nos brinda com esta mensagem na sua carta, dizendo, olha, aqueles que foram salvos, transformados, que foram encontrados nas trevas, tirados de lá e colocados em luz, o foram por causa dessa pedra angular. Portanto, não é mais um lugar, Jerusalém, Israel, daqui a pelo menos 15 mil quilômetros de distância reta. Não.
Até porque Cristo é uma pedra, a gente pode pensar, mas pedra não dá para carregar com tanta facilidade, seu Geraldo, daqui e levar lá para Jerusalém ou trazer de lá para cá. Pedro faz um trocadilho para dizendo, olha, essa pedra é uma pedra que vive. Então ele está usando uma metáfora para dizer, olha, é uma pedra que dá sustentação, mas essa pedra agora é o Cristo, ele vive e está à direita do Pai. Venceu a morte. É o primogênito da nossa ressurreição, a garantia de que nós também no futuro, quando assim resgatar a igreja, nós também seremos ressuscitados, ou vivos, transformados. Então este é o fundamento da igreja, que nós não estamos autorizados a mudar, sob risco de implodir a igreja de Cristo. Agora você pode entender porque algumas vezes o Monte Sião, ou aquele lugar santo, fora profanado. Quando os líderes sacerdotes perderam a dimensão do que significava aquele lugar, que importância aquele lugar tinha na relação de Deus com o seu povo, quando os líderes que governavam o povo perderam a dimensão desse compromisso com Deus, Deus retirou o seu braço, então eles profanaram aquele lugar. Deus permitiu que os seus vizinhos viessem e tomassem literalmente aquele lugar, fazendo de Israel e Judá um povo escravo, o cativeiro, o sofrimento, porque Deus retirou o seu braço e deixou que o seu povo caminhasse por conta própria. Por isso, irmãos e irmãs, nós, como Igreja de Cristo, em tempo presente, não estamos autorizados a mudar esta base fundamental da igreja, que é Cristo Jesus, a pedra angular. Confesso para você, ou para vocês, às vezes, como pastor, a gente parece tentada a usar de metodologias, Marcial, falávamos ontem sobre isso, para preencher esses bancos vazios. E alguns estão fazendo isso muito bem aos olhos deles. Fazem pesquisa de mercado. E desculpa a expressão aqui, mercado. Qual é a primeira necessidade das pessoas que procuram a igreja? Pasmem, mas há pesquisas de mercado para isso. O que o povo precisa, então você promete. É como se fosse um pastor político. O que o povo precisa, você promete. Porque então eles vão vir para a sua igreja. Mas será que, fazendo isso, nós não tornamos a igreja, como dito pelo apóstolo Pedro, uma pedra de tropeço? Porque, irmãos, poderíamos passar aqui bastante tempo refletindo sobre esse tema, mas na nossa memória, para citar para vocês, 2 textos bastante conhecidos. Jesus lidou com muitas pessoas, multidões, que tinham as mesmas necessidades que o nosso país hoje tem aqui, no dia 21 de agosto de 2022. Nós continuamos, milhares e milhares de pessoas no nosso país continuam ainda tendo as mesmas necessidades. Famílias destruídas, famílias pobres materialmente falando, espiritualmente falando, pessoas desempregadas, pessoas doentes, num país que trata mal por recursos públicos na saúde do nosso país. Então as pessoas continuam tendo ainda muitas razões e necessidade de procurar a esperança final, porque afinal de contas o próprio Estado as abandona. Então sobra a esperança onde? Nas igrejas. E aqueles que aparecem oferecendo, como que a última esperança, as pessoas vão e lotam os seus templos. Inclusive algumas acreditando que a bênção está vinculada à sua capacidade de fazer oferta. E talvez o seu último vintém, oferecido porque é a sua última atitude, quem sabe para resolver aquele caos familiar. Há casos de pessoas que vendem bens pessoais, bens, não bens duráveis. Na internet você vai encontrar casos absurdos. O único bem que uma família, uma mulher com 5 filhos, o único bem que ela tinha era um guarda-roupa. Vendeu por R$300 e levou uma igreja que você conhece, porque o desafio era R$300. O que você acha que aconteceu? Você sabe a resposta. Então Jesus, eu costumo dizer, foi o primeiro pastor pentecostal ou neopentecostal que agiu com esse tipo de atitude para saber aonde ele estava pisando, com quem ele estava lidando. Por exemplo, em Lucas, há uma narrativa clara que Jesus curou 10 leprosos.
que para aquela época, doença incurável, e não era apenas uma doença física, era uma doença também social, porque quem estava leproso era considerado, desculpa a expressão, um bicho, um animal. Tinha que ser reservado, até por questões sanitárias mesmo, porque era altamente contagioso. Desculpa a expressão, aquela doença, por minar, sair bolhas do corpo, fedia. Desculpa a expressão mesmo, gente, mas para dizer o drama que era naquela ocasião. E hoje, famílias inteiras destroçadas pelo crack. A Cracolândia, a gente sabe o que significa. Essa semana passou um colégio de 132 anos, aliás, 137 anos de história do centro de São Paulo, fechou as portas por conta da omissão pública de mais de 20 anos. Troca prefeito, vem governador, troca governador e continua do mesmo jeito. Então Jesus curou naquele tempo 10 leprosos. Resolveu um problema que ninguém resolvia. Enquanto eles estavam indo ao sacerdote, os 10 foram curados. E diz o texto que de repente volta alguém feliz, dando glórias a Deus e querendo conhecer e saber mais de Jesus. Jesus, irônico, pergunta, mas escuta, onde é que estão os outros? Não foram 10 que foram curados? Isto é, igreja, tiveram seus problemas resolvidos, não preciso mais de Jesus. Quando eu tiver outro problema, eu volto a Ele. Então, Lucas 17, ou Lucas 11, se enganado não estiver. João capítulo 6, uma outra passagem. Jesus começa, multiplica os pães, alimenta uma multidão, cura, sinais, maravilhas, e uma multidão, 5.000 pessoas se reúnem em torno de Jesus, todo mundo querendo Jesus. A certa altura, João 6, 27, Jesus pergunta, vós me procurais não porque vistes sinais e maravilhas, mas porque comestes e vos fartastes. Ou seja, enquanto vocês estão resolvendo os problemas materiais de vocês, deste mundo, vocês estão comigo. Mas trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna. Então ele começa de fato a falar a verdadeira causa, ou pelo menos o verdadeiro motivo da sua vinda a este mundo, que é, Missio Dei, encontrar os perdidos e salvá-los. As pessoas vão saindo, e lá pelos 70 versículos aproximadamente, eu acho que 70, 71, ficaram apenas de uma multidão de 5.000 pessoas, Roberto, ficaram apenas 12, os apóstolos. Jesus de novo, num outro contexto, ironiza, vocês também não querem ir embora? Pedro, do qual nós estamos hoje servindo a nossa reflexão, diz assim para Jesus, para onde iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Por isso, irmãos e irmãs, neste mesmo lugar, nesta avenida da saudade, 534, trocar o pastor, com a permissão do conselho, e colocar alguém aqui que tenha exatamente a mesma tarefa de imitar Jesus naquelas condições, de prometer sinais e maravilhas, presbítero Marcos, vice-presidente do conselho, é 1 mês para lotar. Se for tudo isso, é 1 mês. Mas aí nós trocaremos a pedra que é a pedra angular, que dá sustentação. Então veja no verso 2, que é aquela que salva e coloca na eternidade. E neste lugar colocaremos, presbítero Milton, a pedra de tropeço e rocha de ofensa, verso 7. Por isso, irmãos e irmãs, em tempos, e ontem nós falávamos disso, Leila, na nossa reunião ao redor da mesa, as perseguições do nosso tempo, irmãos e irmãs, sobre a igreja são mais sutis. Não são mais perseguições com arma de fogo, como foi no passado, com flecha, guerra, morte e perseguição dos apóstolos, dos pastores. Alguns países ainda são assim. Em nosso país, não. As perseguições de nosso tempo são perseguições sutis. Perseguem a igreja de Cristo, que se propõe a permanecer fiel na doutrina dos apóstolos, dizendo que nós somos uma igreja irrelevante. Quantas vezes, como pastor, há mais de 25 anos, tenho ouvido isso? Vocês são uma igreja irrelevante. Vocês estão desaparecendo. O jeito de vocês trabalharem, de prestar culto a Deus, é um jeito tradicional, antigo, vencido. E não sou eu apenas, você com certeza já ouviu isso muitas vezes. Mas você que está aqui há 50, 60, 70 anos,
Você tem mesmo a ideia de que foi enganado esse tempo todo? Eu tenho certeza que não. Tudo que você ouviu até hoje está no seu coração e você tem plena consciência de que foi a palavra pregada com fidelidade ao Senhor e é o que você crê. É o que você crê. E não há dúvida de que você seria um daqueles 10 curados, você seria aquele único que voltou. Porque você crê na palavra de que mais importante do que receber uma cura física, um bem material, uma solução de problema para esse mundo, o próprio Jesus disse também em Lucas 12, agora no capítulo 12, né? Quando ele diz, olha, hoje mesmo pedirão a tua alma e todos os problemas, aqui são grifos meus, todos os problemas que você teve solucionado neste mundo, a cura que você recebeu, o carro novo que você comprou, a casa que você comprou, para quem você vai deixar isso? Porque isso não te servirá por intercessão lá no paraíso, lá no céu. Na minha terra diria que no caixão não há gaveta. Nu viemos e nu voltaremos. E é importante dizer que se nós dormirmos no Senhor com câncer, se um câncer nos matar, nós ressuscitaremos. 1 Coríntios 15, porque morremos no Senhor, nós ressuscitaremos com um corpo glorificado. Você crê isso? Amém? Morremos pobre, materialmente falando, como Lázaro, na parábola também contada em Lucas. Morremos pobre, passamos dificuldades, mas ressuscitamos na glória celestial do Pai. O rico, naquela parábola, morreu rico, nunca lhe faltou nada. Mas na eternidade, no inferno, sofrendo, pedindo pela misericórdia de Lázaro, o pobre que estava no seio de Abraão. Ajuda-me! E a palavra então na parábola é, quem está aqui não vai para aí. E quem está aí não vem para cá. Então ajude aos meus irmãos para que eles não possam vir para o mesmo lugar que estou de tormento. Então Lázaro responde, eles têm a lei de Abraão, a lei de Moisés, ou seja, irmãos e irmãs, o tempo que nós temos é este. E é nesse tempo que nós podemos e devemos, verso 2, ter garantido, 1 Pedro 2, ter garantido, ele fala como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Um segundo momento, eu quero que você abra comigo o texto de Efésios, vizinho aí, um pouco mais à esquerda. Abra comigo, Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, para dizer que é uma mensagem que está ecoando na tradição apostólica, não apenas Pedro fala dessa pedra, pedra que vive, pedra de toque, pedra angular, mas também o grande apóstolo Paulo fez uso dela. Efésios 2, capítulo 2, versos 20. Você encontrou Efésios 2? Amém? Veja o verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos Marcial e profetas, sendo ele mesmo quem? Cristo Jesus, olha só, a pedra angular. Aqui você sabe, a pedra angular na geometria é aquela que vai dar a sustentação, que o pedreiro vai e coloca ali o prumo para ver, ó, aqui, o Marcos vende material, então já imagino, lida com muita gente que sabe construir casa. Então a pedra angular é aquela que dá a sustentação, é a que vai segurar o telhado, é que a água vai ter o controle adequado, ou seja, nos mínimos detalhes, ou seja, essa pedra angular não pode ser removida sob o risco de demolição de toda a estrutura. Então ele diz, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, nele, em Cristo, 21, todo edifício bem ajustado cresce para ser o quê? Santuário dedicado a quem? Ao Senhor. Então, volto a dizer, como no domingo passado, nós não estamos errados, nós estamos no caminho certo, porque neste lugar o nome do Senhor é adorado e Ele é o nosso único Senhor. Amém? Ele é o nosso único Senhor. Nós o temos como a pedra angular que tem dado sustentação há mais de 70 anos desta igreja. E que passamos por tantos momentos difíceis, mas que no momento nós estamos, para a glória do Senhor, em paz e, como disse no domingo passado, prontos como igreja, como naquela comunhão linda que tivemos ontem, para acolher os eleitos de Deus. Amém?
É nisso que nós cremos. Estamos prontos, Senhor, e por isso nós estamos orando. Porque nós cremos que Cristo é a pedra angular que tem dado sustentação a este ministério. 22, nele também vocês estão sendo edificados, junto com outros, presbítero Marcos, outros que nós cremos que Deus já está preparando, que Ele vai trazer e atrair para este lugar. Porque nós ousamos ainda ter a Cristo, e glória a Deus por isso, como o nosso único sustento, aquele que dá base para a nossa fé. Para serem morada de Deus, o quê? No Espírito. Coisa linda. Vamos terminar? Num segundo momento, Sião também é lugar de juízo, como nós vimos há pouco. No primeiro momento, nós entendemos que a Igreja de Cristo é a nova Sião de Deus, ela é lugar de adoração, de acolhimento, comunhão, de paz, de refúgio, de conforto. Mas também, irmãos e irmãs, ela pode ser transformada em lugar de juízo de Deus. Verso 7 sugere isso. Vamos terminar retomando para o texto de 1 Pedro, no capítulo 2. Veja no verso 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta é a pedra preciosa, que há pouco falamos, não temos dúvida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Do que ele está falando? Desses pastores de nosso tempo, modernos, que usam de metodologias científicas, pragmáticas, bem testadas, que o mercado usa, aprende a especular cada vez mais, usa e aprende a ganhar dinheiro de forma interminável. Muitas dessas técnicas hoje estão sendo usadas em nosso país, em muitas igrejas evangélicas, e por isso elas atraem com muita facilidade grandes multidões. A qual preço, pastor? Ao meu juízo, pode ser que não seja o seu. Ao meu juízo, porque inverteram essa pedra. A pedra angular dessas igrejas e desses pastores, ao meu juízo, não é mais a pedra Cristo Jesus, pedra que vive. Não importa mais as doutrinas apostólicas. Não importa mais pregar que Cristo veio para que nós, pecadores, tivéssemos a oportunidade de ter, verso 2 aqui, a salvação garantida e conquistada. Não importa mais pregar que a verdadeira comunhão com Deus se dá nesta vida, mas ela aponta para a vida celestial. Não importa mais pregar que o fundamento básico da nossa fé, Cristo vive e voltará. Maranata, vem Senhor Jesus, amém? Mas quando uma igreja em tempos presentes aponta para a máxima glória e conquista na eternidade, num tempo distante, pelo menos podemos imaginar, as pessoas não querem um Deus que promete a maior bênção para os seus eleitos, aquela que está distante e que talvez você nem conquiste nessa vida. Então é fácil, vamos oferecer essa maior bênção aqui. Por isso, na segunda-feira, na reunião dos 318, você vê testemunhos de gente que em 3 meses devia tudo e mais um pouco, agora anda de Mercedes. Essa igreja começou em 1975, se você não sabe. 1975. Dos 5 pastores mais ricos do mundo, um deles é brasileiro. Aliás, 4 deles é brasileiro. E já está há quantos anos pregando a mesma palavra e continua lotado. E fez discípulos, porque ao lado dele vieram muitos outros. E vão enriquecendo. Templos suntuosos, ricos, milionários, influência política, e o povo gemendo e o povo sofrendo. Por isso, irmãos e irmãs, ainda que seja incômodo ter de citar situações assim, mas é exatamente o que vem acontecendo em nosso país. E mensagens assim, presbítero Marcos, precisam ser pregadas para que no nosso coração espiritual a gente se sinta em paz. Viu, Marcial? Nós não estamos errados. E aqui não é vaidade nem arrogância, mas é a palavra do Senhor. Verso 7 diz que essa pedra, se for removida, Miriam, ela pode se tornar a pedra de tropeço
e rocha de ofensa. E rocha de ofensa. Abra comigo, vamos terminar o último texto nesta reflexão breve. Mateus 21. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto, por favor. Mateus 21. Jesus conta uma parábola que gosto muito, porque resume muito bem, nesse contexto que estamos falando da Sião, a nova Sião de Deus, tendo a Cristo como rocha. Essa parábola nos faz refletir sobre alguns acontecimentos de nosso tempo, em nome da ganância material. Mateus 21, 33 e seguintes. Mateus 21, você encontrou? Amém? 33. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha a alguns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda mais um. 36. O dono enviou ainda outros servos, em maior número. Os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: quem sabe o meu filho eles respeitam. Vou fazer uma pausa aqui, porque o texto é longo, para você não perder o fio da meada, como diz o caipira. Durante muito tempo, para preservar a integridade espiritual e moral do povo de Israel, Deus mandou os profetas. Então, o que diz o texto? A metáfora. Olha, a obra é minha, me odei, a obra é minha, as ovelhas são minhas, a terra é minha. O texto lindo que a presbítera Jaqueline colocou aqui, de 1 Crônicas 29. Tudo vem das mãos do Senhor, Sandra. Ouro, prata, glória, a própria vida vem das mãos do Senhor. Então aquele dono da vinha é o próprio Deus. A vinha é minha, está pronto, o lagar, terra maravilhosa. Coloca ali, olha, vocês podem nela trabalhar e buscar sustento nela, mas olha, lembrem-se que em algum momento vocês têm que passar o repasse. É uma mensagem simbólica. Então ele manda os seus servos para ir colher o arrendo, né? Depois de um ano você tem que pagar o valor da terra que você arrendou. Para não pagar, o que você faz? Vou matar esses empregados e eu não preciso pagar. Pela segunda vez manda outros, eles matam novamente. E pela terceira vez manda o próprio filho. Aí você entende quem é esse filho, é Jesus. Mataram também a Jesus. Essa é a rocha de ofensa. Quando nós negligenciamos que Cristo Jesus é a pedra angular para dar sustentação à igreja, que Ele mesmo fundou, que por ela mesmo morreu, por ela mesmo ressuscitou, por ela mesmo está à direita do Pai e intercede por nós. O que acontece no final do texto? Verso 37, repetindo. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: ao meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles então lavradores? Ou seja, e quando Cristo voltar, porque nós cremos que Ele voltará, o que esses que estão ficando ricos e famosos, o que eles dirão ao Senhor, o dono da vinha? Verso 41, eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos do tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? Aí ele vai citar o texto que Pedro mais tarde vai usar na sua carta. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. É isso que Jesus conta, então, naquela parábola, dizendo, né? Essa pedra que muitos estão rejeitando para que fiquem ricos, famosos e populares no Brasil, com igrejas lotadas, que preço estão pagando? Escondendo a voz, os ouvidos da voz profética.
escondendo os ouvidos da mensagem de Cristo, a pedra angular. Mas se a gente conhece um pouco da história da igreja, irmãos e irmãs, como voz profética, esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar. E Cristo voltará a ser o Senhor da igreja, inclusive dessas que o perderam como seu Senhor. E como é que o Senhor diz isso, Senhor? Deus se afastou de Sião, presbítero Lilian, por um tempo, 70 anos. Mas depois ele voltou. E quando voltou, Sandra, expulsou a todos e trouxe de volta as suas ovelhas perdidas de Israel. Assim nós cremos, presbítero Geraldo, a nova Sião de Deus. A nova Sião de Deus é a igreja de Jesus, que há muitos líderes estão expulsando o próprio Jesus, para não atrapalhar o projeto deles. Mas haverá o tempo que ele voltará e tomará para si a sua igreja, para a qual ele mesmo, Efésios 5 diz, ele mesmo há de apresentá-la a Deus sem mácula nem ruga, porque ele é o único Senhor da igreja. Que ele assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus.